Ahoj! Dobry den! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Praga, sobre nossa experiência, né? O que a gente gostou, o que nos chamou a atenção, os lugares que a gente mais gostou de comer e como é que foi nossa viagem de Berlim para Praga, a capital da República Tcheca. A gente tá fazendo esse vídeo assim, separado, porque o nosso vídeo de viagem vai demorar mais tempo para ficar pronto, né? Com as imagens lindas e magníficas de Praga. Então a gente só vai lançar ele na sexta e hoje a gente não queria deixar vocês sem vídeo na terça-feira, então a gente vai fazer esse pequeno apanhado aí de considerações sobre Praga. Sim. Vamos começar pelo começo, a nossa viagem, né? A gente saiu às 7 horas da manhã de Berlim, da estação central, a Zob, e nós chegamos... Era para chegar, teoricamente, às 11h55. A gente chegou um pouco antes, chegamos pelas 11h45. A passagem de ida para os dois custou 35 e, de novo, 35 na volta. Então, um total de 70 euros ida e volta para Praga para duas pessoas. É importante também dizer que a gente procurou num site que a gente vai colocar aqui, que é tipo uma central, assim, tipo um busca-pé de sites de lugares que vendem passagem de ônibus, né? E daí a gente achou essa, que se chama Student Agency, que é uma empresa tcheca. E foi o melhor custo-benefício que a gente achou. Eu gostei muito do ônibus, era um ônibus bem grandão e tinha até telinha que nem de computador para assistir alguma coisa. Eu fui e voltei assistindo Friends. É como se fosse de avião, assim, né? Tu pode selecionar séries, pode selecionar filmes para assistir. Eles têm a opção em tcheco e em inglês. E a internet, existe um Wi-Fi no ônibus, mas ela só funciona quando tu está em território tcheco. Eu acho que eles não querem pagar o roaming, né, na Alemanha. Justo. É, justo. Mas, infelizmente, a menor parte do tempo a gente fica em território tcheco. Então, a gente recomenda, né, esse serviço da Student Agency. Foi bem bom. Outros serviços de ônibus bem populares aqui seriam o MyFernbus, tem o Berlin Linienbus, tem o ADAC Postbus. São várias empresas de ônibus, todas elas com uma qualidade boa, mas realmente vale sempre a pena procurar qual é a mais barata, porque todas elas são niveladas, dá pra dizer assim. Então, o passo número 2 é conseguir uma hospedagem, né? A gente conseguiu um lugar muito perto da rodoviária lá de Praga. Então, a gente foi a pé, foi uns 10 minutos da rodoviária até o lugar que a gente se hospedou. A gente conseguiu um quarto na casa de uma menina pelo site Airbnb, que é bem bom, acho que a maioria de vocês já deve conhecer, que é para alugar apartamentos ou quartos em casas de pessoas. Sim, claro que Praga é uma cidade mais barata, né? Lá eles não usam o euro. Por mais que eles sejam da União Europeia, eles fazem parte da União Europeia, eles não adotaram o euro. Então eles têm coroas tchecas. Antes que a pessoa comece a se preocupar com isso, não é um problema. É muito fácil de trocar dinheiro por cotações muito boas. Normalmente custa, 1 euro vale ao redor de 27 coroas tchecas. E foi mais ou menos esse preço que nós conseguimos, este valor que nós conseguimos trocando lá. É uma coisa bem importante que todo mundo frisa bastante lá, tanto a polícia quanto o guia que a gente usou para fazer um passeio guiado lá. Não troque dinheiro na rua, tá rolando um monte de golpe lá, a gente não sabe muito bem como é que funciona esse golpe, porque a gente não caiu no golpe. Mas eu imagino que ou eles deem notas falsas, porque a pessoa chega lá e não sabe como é que é um dinheiro tcheco, eu até agora não sei, eu já lidei com um monte de dinheiro tcheco, enfim. Então a gente trocou dentro do guichê de troca dentro da estação rodoviária. É importante sempre fazer com uma coisa séria, assim. Inclusive o guia, ele sugeriu que tu primeiro pergunte quanto que a pessoa vai te dar, né? Eu te dou 50 euros, quanto que tu vai me dar em coroas tchecas? E aí a primeira pessoa te dá o papel lá pra tu ver se eles não estão te cobrando a mais ou a menos e tal. E depois tu dá o dinheiro pra ela e daí ela vai te devolver em coroas tchecas. Pra evitar problema, assim, mesmo em guichês que podem não ser tão confiáveis. Então a gente mudou de lugar aqui porque o sol estava muito forte nos nossos olhos e a gente estava com a cara de sofrimento e dor. Então vamos continuar aqui com menos sofrimento e dor. Vamos! Continuando no assunto do dinheiro lá, que o guia sugeriu que a gente fizesse de tais e tais formas, eu quero sugerir que todo mundo que vá para Praga faça um tour guiado, porque vale muito a pena. A cidade tem muita história e cada cantinho, cada detalhe tem história para contar. Fica muito difícil tu compreender e curtir a cidade como um todo sem alguém para te explicar o que está acontecendo. Por mais que tu pesquise antes ou leia depois ou qualquer coisa, é sempre bom ter um guia, né? É uma cidade com milhares de anos e isso faz com que ela tenha muitas camadas de história, né? Ela passou por muita coisa e, como o próprio guia falou, em Praga sempre tem mais. Daí tu vai e tu aprende, por exemplo, sobre o relógio, aí tem mais informação, mais coisa, mais formas de ver
o tempo é bem impressionante. A cidade como um todo, ela é muito impressionante, muito interessante. E os guias, especialmente, a gente gosta muito do Free Tour, eles são bons contadores de histórias, né? Então eles te entretêm e te contam essas histórias de uma forma mais emocionante, assim, que tu realmente aprecia a cidade muito mais no final do tour. Até porque a gente fez com um guia que ele é tcheco e ele é claramente, totalmente patriota e apaixonado por Praga, então foi bem interessante, assim, quase que tu sai de lá patriota, assim. República Tcheca, yeah! Mas, né? Esse tour ele foi em inglês, mas também tem opções em espanhol. A gente não sabe se tem opções em português, mas eu acho que com espanhol já dá para dar uma enganada, né? Se o teu inglês não é tão bom, por exemplo. Eu não vi nada em português por lá também. Isso já encaixa o próximo assunto, que é a língua deles. Que, assim, é impossível. Impossível. Não tem, assim, de cada 1000 palavras que tu vê pelas ruas, tu pega 2 ou 3, assim, por serem muito parecidas, por serem por serem do latim ou por serem de alguma coisa assim, porque a língua deles é impossível de entender. Louquíssima, Então, eu acho bem difícil fazer turismo lá se tu não falar pelo menos inglês ou alemão, que a gente também teve boas experiências tentando lidar lá em alemão, deu certo. Teve um restaurante que a gente tava lá não conseguindo lidar com o cara, e daí ele começou a falar em alemão e tudo deu certo. Porque eles tiveram, isso é uma coisa que a gente aprendeu, né? Eles foram parte do Império Austro-Húngaro, então a língua alemã é muito predominante até hoje lá. O interessante de ir para Praga, depois de estar morando um tempo em Berlim, é perceber umas pequenas diferenças, né? Por exemplo, lá é muito predominante o Wi-Fi. Sempre tem Wi-Fi em restaurantes, em bares, em pubs, em todo tipo de estabelecimento, em hotéis, também presumo que sim. E enquanto aqui em Berlim não. Aqui em Berlim o pessoal não é tão conectado. Lá eles são bem mais conectados nesse sentido. Lá qualquer lugar tem Wi-Fi liberado, enquanto aqui até mesmo os lugares que tu espera que tenha Wi-Fi liberado, tipo Starbucks ou McDonald's, que normalmente tem, aqui não é sempre que tem, não é sempre que é sem senha, sabe? Não é tão simples aqui, a internet não é tão liberada. Lá e foi bem legal usar a internet em qualquer lugar. Lá a cerveja também, outra diferença. Na verdade, isso não é uma diferença, é uma questão do preço, né? A gente já falou da conversão, né? Que 1 euro vale 27 coroas, mas lá o valor das coisas é mais baixo, mesmo convertendo, né? Uma cerveja em um restaurante, por exemplo, fica ao redor de 1 euro, 1,50 €. E aqui no Berlim é pelo menos o dobro disso. Então é uma cidade muito mais barata para comer e beber. E isso é muito bom, a gente comeu e bebeu em restaurante todos os dias e não é uma coisa que vai estourar o budget, porque é muito em conta. Isso cerveja de barril, né? Cerveja de garrafa até aqui não é 3 euros. Sim. É mais barato. Isso aí a gente está falando de copão de meio litro de barril. De meio litro. Outra diferença que eles têm aqui, na verdade, em relação à cerveja, eles também são um país cervejeiro, né? Então eles têm um grande orgulho quanto à cerveja local. E diferente daqui, eles têm uma predileção por cervejas vivas, por cervejas não pasteurizadas. Ou seja, são cervejas que estão guardadas em barris. E então, sempre que tu for num bar, verifica se tem realmente cerveja de barril, que elas são muito superiores. Elas têm um sabor mais leve, um sabor diferenciado de verdade, assim. Não sei se é melhor do que a cerveja alemã, mas é tão boa quanto. E eles, obviamente, dizem que é melhor, né? Inclusive, os tchecos são os maiores bebedores de cerveja do mundo. Esse título todo mundo sempre acha que é da Alemanha, mas não é. Os tchecos bebem a maior quantidade de cerveja per capita do mundo. Uma coisa muito marcante em Praga, principalmente em comparação a Berlim, é que os prédios lá, todos os prédios são antigos e eles são todos antigos de verdade. Aqui em Berlim, os prédios mais antigos, sei lá, 100% ou 90% deles são reconstruídos, ou pelo menos bem restaurados, por causa da guerra. E lá não foi bombardeado, ou foi minimamente bombardeado. Então todos os prédios são velhos não, antigos, e todos eles são de verdade. Isso é muito legal mesmo, porque tem vários estilos arquitetônicos, nada foi perdido, isso é muito legal. Isso foi o que eu mais gostei, assim, de Praga, foi o clima de antigo que a cidade tem. É uma cidade absolutamente linda. Dizem que ela se compara a Paris no questão de beleza, e eu acho que é merecido, assim, porque realmente é a mesma coisa de ter os prédios todos mais ou menos na mesma altura, e eles são todos originais, mas ao mesmo tempo eles estão em condição pristina, assim, eles estão perfeitamente restaurados, conservados. É muita lindeza mesmo. E daí isso traz um viés, que é o viés da turistada. Tem muito turista em Praga. É uma seção maior, mais intensa do que aqui em Berlim, por exemplo. Berlim
tá bem abaixo do ranking de Praga de quantidade de turista por ano, né? Praga é tipo o 5º lugar e Berlim não tá nem no top 10, não é uma coisa assim? Eu não tenho certeza, a gente confirma isso e coloca por texto. Assim. É tipo isso. E, enfim, Praga de qualquer forma é muito mais visitada que Berlim e Praga é muito menor do que Berlim. Então, e são ruas muito mais estreitas também. Dá uma sensação assim de, meu Deus, tem 1 bilhão de pessoas nessa cidade. Isso me incomodou um pouco. E também o fato de que muitas coisas são voltadas para o turismo. Tem uma ponte lá que é muito legal, muito antiga, muito maravilhosa. Só que o clima dela é totalmente quebrado por 300 banquinhas vendendo bugiganga para turista e gente fazendo caricatura e vendendo pau de selfie. Quebra um pouco o clima, mas igual não estraga o clima de maneira alguma, assim, só podia ser melhor. Tem muitas lojas de lembrancinha também, talvez mais do que o necessário, e daí isso também já fica meio, não sei, dá uma sensação de Disneyland ao invés de uma sensação de realmente uma cidade medieval. Mas obviamente a gente aproveitou dessas lojinhas de bugiganga e também do fato de que lá é um país diferente. Então a gente comprou coisinhas diferentes e a gente quer mostrar pra vocês algumas comidinhas e algumas lembrancinhas que a gente comprou. Vamos lá. Então vamos começar com um clássico que é o imã de geladeira. A gente comprou 2 e foi bem baratinho, né? Um foi 50 coroas e o outro foi 75. Então 50 dá em torno de 2 euros e o outro dá 3 euros mais ou menos. É barato. Aqui na Alemanha, pelo menos às vezes que eu tentei, eu não consegui comprar nada por menos de 5 euros. Então, aqui estão os nossos 2 imãs. Eles são bem legais e eles vão ficar ótimos na nossa incrível geladeira enorme. Nessa mesma loja que a gente comprou os imãs de geladeira, a gente comprou também um saquinho de chá. O grande diferencial dessa loja é que ela é com bugigangas de turista feitos à mão por tchecos. Não é aquela coisa feita na China por um monte de crianças escravas que tu tá lá se divertindo e as crianças estão fazendo imã de geladeira. Não. Então a gente comprou isso e o imã, e esse chá aqui deve ser delicioso. As coisas não são caras e elas são bem menos bagaceiras também do que as coisas chinesas. Por incrível que pareça, uma coisa que a gente adora fazer indo para outras cidades, para outros países, é ir no supermercado. Porque é muito engraçado ver os tipos de produtos diferentes que eles têm, ou então até talvez as prioridades, né, que cada país tem em relação aos produtos. E também a gente achou essas bolachinhas diferentes, assim. Eu acho que isso na verdade não é uma bolacha, isso é uma tortinha. Parece um waffle mais ou menos, não? Aí é que tá, essa é a grande magia de ir no supermercado em outros países, principalmente quando é um país de língua maluca, que tudo é um grande mistério. Aqui, ó. Parece um bolinho cortado. Ainda acho que parece um waffle. A gente comprou esse que já vem cortadinho e tinha um outro que eram 2 discos mesmo, sólidos. Então vamos comer. Tem cheiro de waffle. Não é wafer. É bem gostoso. Eu acho que isso é bem típico. Tinha várias lojas de coisas de turista. Nas lojas de coisas de turista, fica a dica, custava 145 coroas e a gente pagou 35, né? R$ 39,90. Então vá no supermercado. Dica. A gente também comprou outras comidinhas e bebidinhas por lá, mas a gente já comeu e bebeu tudo. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. É um lanchinho aqui da República Tcheca que chama Trudronik ou alguma coisa desse tipo. É muito gostoso. O Rodrigo pegou um de baunilha e o meu é de amêndoas. Muito gostoso. Então agora a gente vai apresentar o nosso novo membro do cenário alemanizando da nossa estante, aquela que fica na nossa casa atrás de nós, que é este mocinho aqui. O Golem de Praga. Como a gente comentou antes, né, Praga é uma cidade muito antiga, então ela tem muitas histórias. E por isso que é bom fazer um tour para saber as histórias. A história desse mocinho aqui é o seguinte: eles têm o quarteirão judaico, lá em Praga, né? Que ele existe também faz séculos. E teve, ao redor de 1400, é bem antigo, assim, teve um rabino muito poderoso. E era um rabino muito respeitado, e ele decidiu fazer uma coisa para ajudar a comunidade. Ele criou o Golem, que é uma criatura de barro, né? E ele deu vida, usando seus poderes de rabino, para esse Golem. Ele tinha a força de 10 homens e ele foi meio que programado para ajudar a comunidade. Então, 6 dias por semana ele ajudava as pessoas a carregar coisas, já que ele tinha a força de 10 homens, ele ajudava as pessoas a construírem coisas. Ele tirava gatinhos das árvores, ele ajudava a comunidade como um todo. Só que eu disse 6 dias, né? Porque no sabá tu tem que descansar, não pode trabalhar no sabá, né? Todo judeu sabe disso, isso é muito importante. O sabá é sábado, pra quem não sabe. É do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Entre esse meio tempo, não pode fazer nada. Teve um sábado que o rabino, ele esqueceu, ele estava muito preocupado com a filha dele, ele estava rezando por ela, pela saúde dela, que ela estava muito doente. Então, todo o sabá ele desligava o golem, só que esse sabá ele esqueceu.
Esqueceu de dar folga pro Golem. Esqueceu de dar a sagrada folga pro Golem. E o Golem ficou puto. Ele ficou muito indignado. Ele começou a destruir tudo. Ele começou a jogar gatinhos em árvores, ele começou a destruir as casas que ele construiu, ele começou a, sei lá, a jogar as velhas na rua em vez de ajudar elas a atravessar. Sei lá, ele virou um monstro, né? Porque ele era poderoso também, então o Rabino teve que ir correndo atrás dele e conseguiu desligar ele. Mas ele viu com isso o perigo, né, de ter dessa força e decidiu desativar ele e desligou ele para sempre e colocou ele no topo da nova antiga sinagoga, que é uma coisa que a gente vai falar no outro vídeo melhor. Então até hoje ele está lá, ou dizem que ele está lá, mas é fato que o Rabino está no cemitério judeu, dá pra ver a tumba dele lá, até hoje. Isso também a gente vai mostrar no próximo vídeo. Também fica pro próximo vídeo. Fica aí uma lembrança que se ele fosse verde ele seria o Hulk. Bom, então esperamos que você tenha gostado desse vídeo, que também você vai assistir o próximo vídeo sobre Praga, que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal e que você compartilhe com todos os seus amigos. E a gente também quer que tu vá pra Praga, que tu curta Praga, que tu também curta a gente no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram. E é isso por hoje, que a gente também não tá exigindo demais dos queridos inscritos, não é mesmo? Até o próximo vídeo. Tchau!